Olá, a subcomissão criada no Senado para acompanhar os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas não está só preocupada com os andamentos das obras até o evento, mas com o que pode acontecer com elas depois. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o vice-presidente dessa subcomissão, senador Zezé Perella. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor já tem se pronunciado a esse respeito? Quer dizer que os estádios da Copa do Mundo podem se tornar um problema para o país depois? Olha, eu tenho uma preocupação grande, até porque eu milito nessa área há muitos anos, né? Eu sou dirigente do Cruzeiro há mais de 17 anos e sei o que é um custo de um estádio. Hoje, todo mundo muito preocupado em fazer uma Copa do Mundo, vamos gastar 86 bilhões para se fazer uma Copa e, obviamente, nós temos o legado positivo que nós temos que considerar, né, que são as melhorias que vão acontecer na rede hoteleira, melhorias que vão acontecer nos aeroportos, né, melhorias que vão acontecer nos metrôs. Então, isso é o legado positivo. Isso a longo prazo, obviamente, vai servir a todos os brasileiros. Agora, a minha grande preocupação são com os estádios. Nós temos hoje, pelo que eu conheço de futebol e entendo, nós temos hoje um futebol viável economicamente somente na região sul-sudeste, né? Futebol hoje é um esporte caríssimo, né? Onde não se paga em outras regiões do país, a não ser nessas regiões. Aí não vai nenhum tipo de discriminação a nenhuma região. Eu incluiria até Brasília nesse processo. Que a pergunta que eu faço é, o que nós vamos fazer com esses estádios? Um estádio, por exemplo, no Amazonas, para mais de 60 mil pessoas, né? Que time de futebol será capaz de mantê-lo, é isso? Exatamente. Nós temos uma previsão aí de um gasto no Mineirão, só com a manutenção da arena depois de pronto, vai se gastar perto de 800 milhões de reais. Ok? Que fez uma PPP, quem vai pagar isso são as empresas que ficaram por lá, mas eu temo que isso vai estourar nas costas dos clubes amanhã, porque quem joga lá é Cruzeiro, Atlético e América, nós vamos ter uma despesa aí, segundo, nós já fizemos um estudo de 70 milhões de reais por ano somente com manutenção dessa arena. Futebol do Sul-Sudeste pode comportar e aguentar pagar com dificuldade. No resto eu tenho muita preocupação. Não é? E qual pode ser a solução para um caso como esse, senador? O senhor trouxe o exemplo do estádio no Amazonas, ou como pode acontecer em outros estados fora da região sul e sudeste, onde o senhor falou o futebol ainda tem forças para manter esses estádios funcionando por mais tempo. O Estado, o poder público, deve atuar? A comissão tem trabalhado no sentido de uma formulação de lei? O que me preocupa muito é isso. Quem é que vai bancar? Isso aí, na verdade, quem vai ter que bancar esse processo depois vai ter que ser os estados. Vai ter que ser o contribuinte. Se você fizesse um estudo, o que a gente chama de estudo de viabilidade econômica, né? Se fosse feito um estudo de viabilidade econômica antes da construção desses estádios, eu te garanto que os estudos iam apontar, né, para não se construir estádio fora dessa região que eu estou citando. Ou seja, restringir a Copa a 3 ou 4 cidades ou estados? Se você não quer ter um legado absolutamente negativo, porque minha preocupação é que o povo brasileiro é que vai pagar essa conta por muitos anos, não é verdade? Então nós estamos querendo fazer uma grande festa, mas temos que saber que depois, né, nós vamos ter um grande salão para limpar. E de onde vai sair esse dinheiro? A gente, por exemplo, sempre lembra que as loterias no país reservam parte dos seus recursos para as equipes dos clubes, dos maiores clubes, né, competitivos. Olha, desculpa, pergunta novamente. De onde deve sair o dinheiro? O senhor falou, o Estado vai acabar pagando essa conta. De onde pode sair esse dinheiro? A gente sabe, a União, por exemplo, destina parte da arrecadação das loterias para distribuição entre os clubes de futebol. Né? Olha, pelo menos no meu estado, Minas Gerais, foi feita uma PPP, o governo está gastando praticamente, não fez nenhum tipo de investimento. Isso foi dividido para várias empresas. Eu acho que essa conta no final da história vai ficar mesmo para os clubes pagarem. Aqui não vai nenhum tipo de crítica. Quem me ouve talvez pode pensar, poxa, esse cara não está querendo Copa do Mundo no Brasil. Não é isso. Porque não adianta você querer fazer uma grande festa sabendo depois, vai vir uma ressaca depois. Não é verdade? Então nós temos que estar preparados para ela. Na maioria dos estados, quem está bancando isso é o BNDES. É dinheiro público. A minha grande preocupação, até 65% desses investimentos estão sendo colocados dinheiro do BNDES. A minha pergunta é, o BNDES está tendo uma efetiva garantia do recebimento disso? Não é? Porque eu acho que essas arenas depois não conseguem se pagar. Por quê? Hoje, 90% dessas... Aliás, o que se faz com essas arenas hoje, 80% disso é para futebol.
Não adianta você querer construir uma arena para fazer culto religioso, para fazer esporadicamente um show de rock, e não se paga por um motivo muito simples. Enquanto na Europa o ingresso mais barato custa R$150, no Brasil o mais caro custa 50. Não é? Então isso é preocupante. A Espanha é um caso emblemático que nós temos que observar. A Copa da Espanha foi um sucesso. Não é? Mas o que aconteceu depois com a Espanha? Os clubes se endividaram, porque lá foi com o dinheiro dos clubes. Os clubes se endividaram para construir seus estádios e depois, no final da Copa, essa conta ficou para o governo pagar, o governo espanhol. O que o governo fez? O governo chamou os clubes e fez uma proposta para eles. Aqueles clubes que quisessem se transformar em empresa estavam isentos de pagar essa dívida com o governo, e aqueles que não quisessem continuavam devendo. No caso, só Real Madrid e Barcelona continuou clubes, não empresas. Os outros todos na Espanha teve que se pronunciar. Mas na Espanha quem pagou a conta foi o povo. E aqui também vai ser. Essa solução também pode ser viável no país, transformar nossos clubes em empresas e, quem sabe, viabilizar assim a manutenção desses estádios? Não, mas não é o fato de transformar os clubes em empresa que vai viabilizar a manutenção dos estádios. Na verdade, o governo ia tomar um calote, na verdade, dos clubes, o governo espanhol, que não tinha nenhuma condição de pagar essa conta. Foi feita uma proposta, o governo tinha desejo que esses clubes se transformassem em empresa, até porque, se transformando em empresas, passam a pagar todos os tributos que uma empresa paga. Naquela ocasião, o clube que não tinha finalidade lucrativa tinha um regime de imposto diferente, né? Aqui também no Brasil é assim, se bem que muito pouquinha diferença hoje. Mas, então foi feita essa proposta, uma maneira que o governo encontrou de remediar uma situação grave que estava acontecendo, não é? Senador, a subcomissão tem trabalhado no sentido de acompanhar as obras, fiscalizá-las, teve audiências públicas com o Tribunal de Contas da União, representantes da Controladoria Geral da União, que colocaram a situação como equilibrada até aqui e até com uma economia a partir da fiscalização de 250 milhões de reais do que poderia ter sido mal utilizado. Dentro desse acompanhamento e com essa preocupação, quais têm sido os passos da comissão? A CGU está com um portal da transparência aí bastante interessante, né, onde os gastos estão todos colocados ali. Eu acho que o povo brasileiro pode ajudar a fiscalizar. A gente se preocupa, claro, quando você está há 3 anos de um evento dessa magnitude, né, uma Copa do Mundo é um evento, o maior evento do planeta, tem que se fazer as coisas com muita celeridade. Tem que se fazer as coisas muito rápido e, às vezes, uma licitação que você tem que fazer, alguma coisa nesse sentido, alguém entra na justiça e demora e trava, e pode até não acontecer uma Copa em função disso. Então, eu acho que quer dizer, a nossa presidente, né, o nosso governo, ele foi correto a partir do momento que não se pode ter um procedimento padrão para as licitações. Agora, que tem que haver uma grande fiscalização, exatamente pelo fato, não é? Pela rapidez que as coisas são feitas, e pode haver superfaturamento, e pode haver um monte de coisa por aí, é necessário que o povo brasileiro também ajude a fiscalizar. O governo não tem nenhum interesse em lesar ninguém, não é? Mas que isso é um canal também para superfaturamento, eu não tenho a menor dúvida que é. Então nós temos que estar atentos. E a comissão está trabalhando para e passo junto com esses órgãos controladores, é isso? Nós estamos acompanhando as obras, visitando os estádios, acompanhando também os gastos, né? E é fácil você perceber isso. Não se pode admitir que um estádio da região X tenha custado X e o mesmo estádio, às vezes, inferior tenha custado mais caro. É fácil a gente fiscalizar de uma maneira global, não é? Isso é que a nossa comissão se propôs, é ajudar o governo a fiscalizar, porque o governo é o primeiro interessado em fiscalizar. Não é? E nós estamos aqui, como da base do governo, eu como da base do governo que sou, qualquer irregularidade que eu senti que existe, até porque eu tenho uma certa noção disso aí, pelo fato de ter vivido no esporte esses anos todos, não é? A gente tem até uma noção do que ficaria uma arena assim, um assado, que eu visitei várias pelo mundo inteiro, eu sei quanto custou uma arena em Portugal, sei quanto custou uma arena na Espanha, sei quanto custou uma arena na Alemanha, e o que eu puder contribuir para esse processo, né, até como legislador, eu vou procurar fazer. Senador, muito obrigada por essa conversa. A comissão, então, tem discutido essas suas preocupações e as dos brasileiros em relação à preparação da Copa do Mundo, né? Temos discutido muita coisa, inclusive também a legislação que querem modificar. Né? Assunto para um outro argumento que o senhor é uma coisa também polêmica, convidado. Vamos falar. Nós conversamos nesse programa com o senador Zezé Perella, que é vice-presidente da subcomissão criada no Senado para acompanhar as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas.